Está no ar mais um episódio do Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui com a presença ilustre do Dr. Alexandre Ribeiro, brilhantando aqui nosso podcast, contar um pouco da história dele, das especialidades. Bem-vindo, doutor. Obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de poder estar participando de um prêmio importante para a nossa cidade, onde os participantes são escolhidos pela população, pela sua competência, pelos seus trabalhos, e eu agradeço por poder estar aqui e pelo convite que foi feito. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E gostaria de começar perguntando um pouco da sua história. Quem é o Dr. Alexandre? De onde veio até chegar à formação? Bom, meu nome é Alexandre, eu sou médico ortopedista, como a maioria deve saber. Meu pai é ortopedista, né, já há bastante tempo na cidade. Nós não somos aqui da cidade, nós somos de fora. E a formação do meu pai, ele fez medicina em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde conheceu minha mãe. E aí ele foi embora para São Paulo, fez a residência médica toda, a especialização toda. E logo terminando a especialização, ele recebeu uma oportunidade para vir para cá. Na época ainda era Hospital dos Canavieiros, né? Era antigo Hospital dos Canavieiros. Então o doutor Nivaldo, ele é mineiro? Não, meu pai é nascido de Sorocaba. Eu também sou nascido de Sorocaba. Minha mãe que é mineira. Minha mãe é mineira. Uhum. E aí trouxe ela para cá. Legal. E nós viemos para Lençóis. Isso deve ter sido em 82, eu acredito que foi em 82, eu não lembro de cabeça. Então está bastante tempo aqui, e aqui nós somos acolhidos, né? E Sim. Hoje a gente tem como a nossa cidade mesmo, entendeu? São praticamente lençoenses mesmo, de coração. E aí eu também fui fazer medicina fora, fiz em Minas Gerais também, acabei casando com uma mineira também. Legal. Mineiro é um povo bom, né? Bom demais. Eu sou suspeito. E é da mesma cidade da minha esposa, né? Da minha mãe. Ah, que legal. Toda a família da minha mãe é de lá e acabei conhecendo ela lá e trouxe ela para cá legal. também. Fiz medicina então em Alfenas, no sul de Minas. De lá eu fiz a especialização em ortopedia, residência em Santos. Lá eu também fiz a subespecialidade, que é cirurgia do joelho. E desde lá eu vim para cá, né? Então eu estou aqui, cheguei em 2010, então já estamos para 13 anos, já há um tempo aqui. E aqui tenho tentado fazer o melhor para a população, para os pacientes, né? Sempre venho me atualizando, estudando, porque o mais importante, em primeiro lugar, é o paciente, em segundo lugar é o paciente, e em terceiro lugar também é o paciente, né? É a nossa vida. Muito bom. Mas a jornada não para, né, de estudo, a gente sempre continua se especializando, estudando. Eu sempre acabei sendo inconformado com algumas coisas, não tem mais o que fazer, né? Não, acho que sempre tem alguma coisa para fazer. E o objetivo todo foi sempre tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, seja um dia ou mais 30 anos de vida que ele tenha, né? Então, independente de qualquer coisa, eu acho que o principal objetivo é esse, né? Legal. Conta pra gente um pouco mais, explica pra gente a sua especialidade, que eu fiquei super curioso no nosso papo aqui antes da gravação. Fala um pouquinho sobre a especialidade sua de medicina regenerativa, enfim, conta um pouquinho pra gente. Então, não tem como falar que a gente não é influenciado, né, pelo que a gente tem em casa. Tá. Não que tenha sempre sido um sonho, na realidade, eu acho que fazer medicina sempre foi um objetivo, né? E desde quando eu entrei na faculdade de medicina e sendo influenciado também pelo meu pai, eu sempre fui meio ratinho de hospital. Antes de entrar na faculdade, entrava em cirurgia com meu pai e fui me encantando e me identificando com a especialidade de ortopedia, né? E dentro da ortopedia, né, não é só ortopedia e traumatologia. Né? A nossa especialização, nós especializamos em doenças musculoesqueléticas, patologia musculoesquelética,
e associado a isso o trauma, né? Onde nós temos fraturas, lesões graves de partes moles, de musculatura. Então, a ortopedia, a base é isso, para poder entender, né? Porque às vezes fala ortopedista e às vezes não entende direito, né? Só que a ortopedia, ela não é só osso e músculo. O osso e músculo, ele depende de um sistema, de um organismo por inteiro, né? Então, a nossa formação básica como ortopedista é muito voltada para caiu, quebrou, opera, não opera, né? Tem dor, é isso, aquilo, opera, não opera. E, na realidade, no dia a dia, na hora que nós saímos para a prática médica, a gente vê que nem sempre é assim, né? Não, por que muitas vezes você acaba tendo um mau resultado, independente de ser um erro médico, né? Todo mundo acaba tendo um mau resultado. E muitas vezes ligado ao próprio tratamento cirúrgico, né? E às vezes a gente começa a ver, será que realmente essa indicação que toda a literatura tem, que tudo, a gente sempre faz embasado dentro da literatura, né? Mas a gente vê que os resultados, às vezes, nem sempre é aquilo que a gente espera. E a nossa formação básica, a gente às vezes não tem não cuidados, mas a gente acaba não olhando para o sistema por completo. Então, por exemplo, algumas cirurgias às vezes não dá certo, pode ter infecção. Só que será que mesmo que a gente olhou para como que esse paciente está, se ele está inflamado, metabolicamente falando, né, se a glicemia está alterada, e isso daí acaba influenciando diretamente no resultado da cirurgia. O estilo de vida acaba. E dentro disso, assim, para entender um pouco a minha transição, não transição, na realidade, a complementação e agregar isso dentro da ortopedia. Começou muito com uma mudança que eu tive, pessoal, de estilo de vida. Eu sempre tive um problema de obesidade, sempre fui gordinho, mas eu estava bastante obeso. Eu devia estar pesando aí uns seus 115 quilos. Uau! Né? Te olhando, ninguém fala. Imagina. Não, mas é complicado. Hoje eu estou com 45 anos. Essa mudança começou aos 40. Faz 5 anos que aconteceu não, que acontece dia a dia. Então, antes disso eu tinha emagrecido já umas 2 vezes, emagrecido bastante, mas sempre daquele jeito, né? A gente acha que pode voltar a ter uma vida normal que a gente tinha. E que não, o peso aliás, vai não continuar, normal, né? Não Uma mudou vida na cabeça, não muda a cabeça. E eu terminei a residência médica, no período de residência médica é muito pesado para nós, né? Então, e não que isso seja uma desculpa, na realidade é uma desculpa, né? Mas eu acabei engordando 30 quilos nessa época. Mas é um fato, né? Acho que se alimenta mal, não tem como você não, é residência, vida, né? Por isso se chama residência. Né? Então, realmente é uma abdicação da sua própria vida pessoal. Sim, sacrifício então, mesmo. Em primeiro lugar, eu falo que, principalmente a ortopedia, a gente tem um treinamento militar lá dentro. E é militar mesmo, né? Então, quando você está lá, às vezes você pensa todo dia em sair, ir embora, porque realmente é exaustivo. Mas, olhando isso hoje, eu não sei se eu queria que tivesse sido diferente, né? Porque a dedicação, a atenção que você tem que ter no ato operatório, com o paciente, né? Você tem que entender que não tem ninguém mais importante que a pessoa que está naquele momento ali, dependendo de você. E aí, essa mudança de estilo de vida, eu me interessei bastante por medicina esportiva. Fiz a pós-graduação em medicina esportiva. Mas só uma pergunta, você teve algum problema porque estava acima do peso e por isso você quis mudar eu já o tinha, estilo? na Como realidade, foi? eu já tinha uma hipertensão. Era controlado com medicamento, mas eu costumo falar que é mascarada com medicamento, porque você não está controlada, porque você não interferiu na história da doença. Mas, na realidade, eu quis virar a chave mesmo. Estava me incomodando muito, nunca... e a gente não pode ter aquela hipocrisia de falar assim, não foi por estética. Não, estética,
Ao contrário do que muita gente fala, estética não é saúde. Na minha opinião, é saúde. Porque ela não pode ser a qualquer preço. Mas a definição de saúde é o bem-estar físico, mental e social. E muitas vezes a estética, e não estética porque é um parâmetro de imposto de beleza, mas o que você se sente bem. Autoestima, né? Então, isso envolve socialmente e mentalmente, do ponto de vista emocional, né? Então, mas não foi principalmente, foi querer mudar de vida mesmo. Né? E na busca disso, é você entender que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, entendeu? Não adianta. E aí entra a disciplina, entra né? a disciplina. Na realidade, é a única coisa que prevalece. Eu falo isso para os pacientes. Eu falo, olha, não tem motivação, não existe falta de vergonha na cara, porque ninguém fica acima do peso porque quer. É lógico que você é o responsável pelas suas ações, mas é muito além do que só querer. Né? E não é falta de vergonha na cara. Na realidade, a única coisa que vai prevalecer é a disciplina. A disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito. Independente de você tá querer chovendo, ou não. Né? Se tá sol, tá com preguiça, cansado. É uma luta todo dia. Eu falo, então, assim, pesar o alimento na balança, que eu faço até hoje, tudo, é algo que, se você sair disso, você volta, né? E impulsionado por isso também, eu comecei a entender, porque assim, não entender, mas a estudar dentro da medicina esportiva e entender muitos resultados e muitos acontecimentos que aconteciam dentro do consultório de ortopedia. Então, por exemplo, é muito comum, isso eu falava e qualquer médico fala assim, você tem que fazer atividade física. Mas qual atividade física? Né? Então, a importância da atividade física de ser direcionada, de ser realmente falar para o paciente, falar, olha, você pode fazer o que você quiser, beach tênis, pode jogar basquete, futebol, mas você entender e ter a propriedade de falar assim, não, olha, a musculação ela é a base. Dali para frente você faz o que realmente você quer fazer. Não tem jeito, porque a musculação, o que acontece com a musculação? Ela é a principal atividade física que realmente vai te prevenir do que acaba matando os idosos, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Os esportes não dão esse mesmo... Não. Então, assim, por exemplo, futebol, natação, ciclismo, caminhada, corrida, isso a gente coloca dentro de uma atividade física aeróbica, que você tem que ter também. Sim. Que ajuda na queima de gordura, é isso? Na realidade, a queima de gordura, então, e esses foram todos os conceitos que foi passando na minha cabeça, que eu falei, eu tenho que levar isso para dentro, para o meu paciente de ortopedia. Porque, assim, a queima de gordura, o que é? Você emagrecer é déficit calórico. Você tem que fazer déficit calórico. E o déficit calórico você não vai conseguir na atividade física, só na atividade física. A atividade física, ela complementa o déficit calórico. Ela ajuda a queimar mais. Ela vai somar ao déficit calórico que obrigatoriamente tem que estar na alimentação. Certo. Então, se você não faz o déficit calórico na alimentação, você não vai conseguir compensar, na maioria das vezes. Porque uma caminhada de 1 hora aí, vamos colocar 350, 380 calorias, dependendo da pessoa, do tamanho da pessoa. O ritmo que tá, né? Tá, um copo de suco de laranja tem 300. Então, é difícil. Então, por isso que, assim, e aí entender o que é dieta. E aí a gente... Porque eu tive que embutir isso na minha cabeça. Eu tive que embutir na minha cabeça que é de segunda a segunda, não tem final de semana, não tem dia de lixo, porque uma refeição no final de semana, estou falando de uma refeição, Sim. Dependendo da bomba calórica que você coloca, você perde a semana inteira. Tudo que foi poupado. Dependendo do que quantidade de café com açúcar que você tomar num dia, você
perde dieta de um dia inteiro, né? Tá Então, aí uma coisa boa que eu fiz na vida. Eu não tomo mais café com açúcar. É só o cafezinho puro. Pelo menos isso, né? pelo Mas menos isso. jujuba. Aí compensa, né? Com outras coisas. E aí você vê a história, mas o adoçante faz mal, mas o que será que é pior, né? Então, e são alimentos extremamente inflamatórios, que daí eu comecei a trazer isso para o dia a dia, para indicar a cirurgia, para preparar o paciente para a cirurgia. Ah, você escolhe o paciente. Não, eu tento preparar o paciente para a cirurgia. Então, esses conceitos que foram colocando dentro da linha de estudo, eu fui levando isso para dentro do consultório. Então, assim, uma prótese de joelho, por exemplo, que é a minha subespecialidade, eu tenho que entender que eu tenho que controlar a hemoglobina glicada desse paciente. A hemoglobina glicada a alterada, ela é um antiagregante plaquetário, ela vai interferir no poder de coagulação, ela vai gerar processos inflamatórios, que é onde você propicia o crescimento de bactéria e é onde você aumenta o risco de infecção, que dentro da cirurgia de joelho, acho que uma das coisas piores que todos deixa bastante cirurgião de cabelo branco é uma infecção de prótese. Né? E aí, dentro disso, eu sempre fui muito crítico em relação a indicar cirurgia, porque aprender a operar não é menosprezado, mas qualquer um aprende. É mecânico, é treino. Então, é lógico que a destreza, a individual de cada um, né? O talento individual de cada um, isso toda profissão tem, mas a gente sabe que mais vale uma pessoa dedicada do que um gênio parado, né? Sim. Então, você aprende. Agora, saber indicar o paciente para operar, aí que é o X da questão. É onde envolve o resultado não para o médico, não primeiro para o médico, mas principalmente para o paciente. É igual eu falo assim, mas você tem medo que aconteça alguma coisa para não ter algum problema judicial com o paciente? Não, o meu medo realmente é modificar a vida do paciente. Porque processo você pode responder, pode ganhar ou perder, é material. Agora, dependendo do resultado de um pós-operatório, o paciente ele vai ficar com aquilo. Independente do dinheiro que ele leve, seja lá o que for. Né? Então, a minha preocupação é com o resultado do paciente. E se existem formas de deixar para o último caso só a cirurgia, sim, de tentar outras possibilidades, é fantástico. Isso. E aí, junto com isso, eu quis ter mais ferramentas para otimizar o tratamento conservador. Lembrando que assim, o tratamento conservador ele tem que estar dentro de parâmetros que realmente ele seja indicado. Porque tem coisas que são cirúrgicas, tem lesões que vão ser cirúrgicas. Então, a gente não pode, por exemplo, o tratamento... Aí eu fiz a especialização em intervenção em dor. Que nós fazemos os bloqueios, as infiltrações com medicamentos, ou outros aparelhos que nós temos de radiofrequência, várias outras tecnologias que a gente consegue ir no ponto exato da dor, guiado por ultrassom, no caso, ou às vezes o própria radioscopia, o raio-x. Né? Então, você aprende pontos onde você pode fazer só uma analgesia ou uma modulação da dor. E também em tecidos. Então, você pode... Hoje nós temos bastante opções de tratamento que a gente pode ajudar a reparar ou, às vezes, até mesmo regenerar alguns tecidos. E aí é onde entra também a medicina regenerativa. Tanto o tratamento intervencionista da dor quanto a medicina regenerativa tem que andar lado a lado com a medicina tradicional. Ela não pode sobrepor. Então, assim, ela tem que ser um auxiliar dentro da medicina tradicional. Então, quais são os principais candidatos a tratamentos conservadores com o tratamento intervencionista da dor, a medicina regenerativa? São os pacientes que não querem operar,
aqueles pacientes que não estão em condições de operar, de um ponto de vista clínico, ou quando às vezes não é a hora ainda de operar. Muitas doenças crônicas, quanto mais a gente conseguir postergar, melhor para o paciente, porque às vezes o implante mecânico, ele tem um tempo de vida útil. Então, às vezes, dependendo, não muito velho, mas também não muito novo, para o paciente poder ter um sucesso na cirurgia e poder viver com aquele implante o resto da vida. Né? É curioso o nosso papo hoje, porque hoje meu filho tá com cromalaço no joelho, como que é? Cromossolia, enfim, eu não lembro. Condromalácia. Condromalácia. A minha cunhada, ela é fisioterapeuta e ela tá com suspeita que meu filho tá com esse problema no joelho. E eu falei, nossa, hoje o papo é justamente com um especialista na área, né? Então acho que é um caso desse tipo, né? De repente tem que analisar se é um caso que ele tá em fase de crescimento, se é hora de intervir. O mais importante é o exame clínico, né? Avaliar o paciente lá na hora como um todo, e a clínica é um chavão da medicina, mas a clínica ela é soberana. O exame físico é soberano, né? Então, ele independente, os exames, o próprio nome diz, são exames complementares. Então, dentro da medicina, a gente tem que entender que a humanização ainda, o ser humano ainda, na minha opinião, não que seja mais inteligente ou mais eficaz, mas ainda a percepção do outro ser humano, eu acho que ainda não que... a gente não tem que concorrer com a tecnologia. Na realidade, ela tem que usar ela a nosso favor. Né? Ela é uma ferramenta. Inteligência artificial nenhuma vai substituir a mão de um médico. Né? Às vezes você vê uma imagem, um joelho totalmente degenerado, você fala para você, tem dor? Não tem dor, não. E assim, não é nem sempre o que nós estamos vendo na imagem é o que realmente condiz com o paciente. Então, muitas vezes você tem lesões que existem, indicações cirúrgicas, mas às vezes para aquele paciente ele não tem sintomatologia clínica, então para que a gente vai acabar realizando cirurgia, né? E dentro desses tratamentos... artificial é para auxiliar, né? Nunca substituir. Sim. E dentro da medicina, principalmente da medicina regenerativa, você não aborda o paciente só com o procedimento. O procedimento ele vai te auxiliar, mas você tem que preparar esse paciente para o procedimento. Então, dentro da medicina regenerativa, hoje a gente tem ferramentas como ondas de choque, por exemplo, que é um aparelho que emite um impacto, né? E a gente fala de choque, não é o choque elétrico, é o choque de ondas, né? De mecânico, né? Isso foi uma redução da máquina de litotripsia, né? De quebrar pedra no rim. Isso foi desenvolvido na época da guerra, né? Então, com as explosões, não entendia por que caía o míssil aqui na água e os soldados morriam a não sei quantos metros de distância, né? Então, a partir dessas teorias foram se inventando várias ferramentas. Então, onda de choque, e o que tem se estudado muito no Brasil, infelizmente, ainda são poucos centros que nós temos de pessoas que têm um conhecimento realmente e fazem de uma forma séria, que são os ortobiológicos. O que são os ortobiológicos? Os ortobiológicos são células que nós tiramos do nosso próprio corpo, e dependendo dos pontos e a forma que for preparada, você tem uma grande concentração de células ali que vão gerar fatores de crescimento e fatores que podem regenerar alguns tecidos. Mas célula-tronco. Na realidade, célula-tronco, teoricamente, ela teria que ser isolada ali. Por exemplo, o PRP, o plasma rico em plaquetas, que é retirado do sangue periférico. Então, nós tiramos do sangue periférico. Isso é feito uma centrifugação, no caso, dependendo são vários protocolos, uma, duas centrifugações, dependendo dos protocolos. E aí você enriquece esse material em plaquetas. Você
faz uma concentração de plaquetas. E legal. isso vai gerar um efeito que nós chamamos de efeito parácrino, que é um efeito... Muita gente falava assim, aquela célula do local vai regenerar. Não, hoje, através de bastante estudo, a gente consegue enxergar que, na realidade, a gente faz um efeito de aumenta a sinalização naquele local e as próprias células do corpo elas vão gerar o processo. E os ortobiológicos, hoje, o principal uso deles não é só para regeneração, e também para tratamento de dor. Então, nós vemos que mesmo, às vezes, injetando algum ortobiológico, você melhora a dor, mas a imagem, às vezes, continua a mesma. Né? E o plasma rico em plaquetas, por mais que seja bastante estudado, hoje nós temos nível 1 de evidência científica de tratamento de osteoartrose com plasma rico em plaquetas, mas o médico em si, na teoria, a gente não pode usar no Brasil. A legislação não permite. O dentista pode, o enfermeiro pode manipular, os outros conselhos deixam. Né? E é alegado que não existe comprovação científica suficiente. E hoje tem. Hoje tem bastante. Fora o plasma rico em plaquetas, que é bastante conhecido, a gente tem o BMA, que é o aspirado de medula óssea, né? Blood Medular Aspiration, que é o aspirado da medula óssea, nós retiramos, você pode tirar de qualquer medula óssea, mas nós sabemos que o local mais rico é no osso da bacia. Né? E isso pode ser preparado de várias formas. A gente pode usar outras substâncias que vão melhorar e potencializar isso daí. Então, hoje tem cada vez se estudado mais. Isso a gente está falando, parece novo que eu estou falando aqui hoje, mas tem centros, e principalmente um dos centros onde eu faço a especialização, o chefe do serviço estuda há mais de 20 anos isso, entendeu? A Europa está uns mais de 30 anos na nossa frente, entendeu? Conhecido da nossa... não são todos os países, né, que estudam, mas o segredo está, eu acredito muito nisso, que a cura está dentro das suas próprias células. E aí vem todo o em volta desses tratamentos, seja de dor, seja da doenças osteomusculares, seja na parte de medicina regenerativa, você tem que preparar esse paciente, melhorar o quadro clínico desse paciente para poder, seja receber as células ou o resultado do tratamento ter uma grande chance de aumentar a probabilidade de melhora, né? Aumentar o grau de melhora, vamos dizer assim. Doutor, teve algum caso curioso de algum paciente nesses casos regenerativos que você pode dar como exemplo para gente? Olha, curioso. Tem casos assim mais habituais, igual o tratamento de, por exemplo, lesão do tendão de Aquiles, que eu sempre indicava cirurgia, e a gente vê não só uma cicatrização, mas uma regeneração mesmo ali do tendão. Caso de ligamento cruzado anterior, que ele é cirúrgico, tá? Isso é indicado somente em pacientes que realmente não querem operar ou de jeito nenhum. Porque a minha formação ainda, a indicação ela é cirúrgica, mas é uma opção. Eu tenho alguns casos que realmente eles acabaram regenerando, coisa que na minha formação não tem. E assim, mas existe dentro do serviço, de outros serviços, existem vários estudos, existem estudos publicados na Europa, Estados Unidos. Então, assim, não é algo... ele parece ser novo para mim, mas para nós, mas ele não é novo. Mas isso não é um milagre. A gente tem que, é o que eu falei, a gente tem que escolher o paciente, não vou sair indicando e isso é a salvação. Mas hoje o que mais tem me deixado assim impressionado com alguns resultados no serviço onde eu faço especialização,
eles estão iniciando um projeto de pesquisa, está em fase já de aprovação de comitê ético, tudo isso. Eles já têm alguns casos pilotos que eles já estão dentro do instituto deles, mas do tratamento de lesados medulares. Os lesados medulares, paraplégico, tetraplégico, e a aplicação do ortobiológico, a gente tem visto pacientes retornando a algumas funções, a ficar em pé, a andar, melhora de esfíncter, né? Então, é algo que está sendo bem estudado, muito bem estruturado, né? Então, é um projeto de pesquisa aí que eu acho bastante interessante. Na minha opinião, hoje, uma das coisas que mais realmente eu vejo eu mais fiquei impressionado hoje realmente são esses resultados que estão tendo. São muito iniciais. Ele iniciou esse ano, praticamente ano passado, e está em fase de projeto de aprovação para pesquisa, né? Mas lá e no meu dia a dia tenho visto algumas coisas que realmente me surpreendem, me deixa muito feliz por ter corrido atrás desse tipo de conhecimento, porque realmente a gente consegue aliviar bem. Só que entra tudo isso daí, eu tenho que interferir na dieta, eu tenho que interferir na parte hormonal, conhecimento da parte hormonal também é importante para o ortopedista, na minha opinião, é imprescindível hoje. Você tem que ter esse conhecimento para você otimizar e melhorar o ganho de massa muscular. E aí não adianta, tem que colocar o senhorzinho mesmo de 80 e poucos anos, fazer treinamento de força, tem que começar a ir numa academia, porque senão ele vai ficando debilitado e aí não é onde a gente acaba não tendo mais força para se limpar, você vai ficando dependente. Sim. E eu acho que o pavor de todos nós é ficar dependente. Sim, dependência. Então... E seguindo nesse ritmo, o futuro da medicina seria esse. Então, deixar não sei, talvez de resolver a causa ali, procurar realmente a origem do problema, olhar de uma forma mais ampla, não sei. Na realidade, hoje eu vou falar como assim, o futuro do ortopedista, tá? Vou falar bem dentro da minha área, e isso você pode fazer um link com todas as outras áreas, né? Então, hoje o ortopedista que não se atenta para o paciente como um todo, o ortopedista que ele dentro do seu consultório médico, ele não pede um exame de sangue onde ele contempla algumas vitaminas, vê a parte perfil glicêmico, perfil hormonal desse paciente. Outra coisa importantíssima que cada vez mais tem se comprovado através de pesquisa, a olhar para o intestino do paciente. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, é loucura falar isso. Tem, às vezes, até ortopedistas, colegas que vão rir, mas se você não trata o intestino do paciente, você não trata a dor do paciente. Então, todos esses conceitos, eles vieram não com ortopedia somente, mas com tudo isso que eu agrego dentro da ortopedia. Então, hoje, o intestino inflamado, ele vai produzir cada vez mais substâncias e citocinas inflamatórias que vão gerar processo inflamatório nas articulações, nos músculos e aí por aí vai. Então, hoje tem pacientes que eu nunca imaginei que às vezes eu ia tratar um paciente tratando a dor dele, tratando a dieta e o intestino do paciente. Esse é um diferencial seu, né? Conversando com o doutor, parece que a gente está de frente para o nutricionista, uma visão macro, personal, né? Mas isso é ir lá a fundo, né? Muito pelo contrário. Assim, e o ortopedista que não conversa com o educador físico, que ele não conversa com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo, ele que não direciona o paciente para esses profissionais, eu posso orientar uma dieta. Igual, por exemplo, eu tenho uma dieta ali de receita de bolo que eu falo, é uma dieta do que você pode estar substituindo, porque quando nós vamos iniciar o que a gente chama de preparo do solo. Então, por quê? Você vai tratar ele com a própria célula, vamos dizer assim. Pensar na agricultura. Não adianta você ter a melhor semente e plantar no asfalto. Então, o paciente, eu preciso desinflamar esse paciente, eu preciso desinflamar o intestino desse paciente, eu preciso melhorar pelo menos um pouco
o contexto metabólico desse paciente. Então, há algumas medidas de resgate. Eu sei que eu não vou fazer ele emagrecer 30 quilos em um mês. Né? Então, o preparo do solo, a gente começa tirando alguns alimentos que são realmente muito inflamatórios. Então, alguns alimentos básicos assim, que a gente sabe que realmente são inflamatórios. Farinha branca e derivados. Então, esses carboidratos simples. Né? Os lácteos. Não estou fazendo uma apologia contra o leite, tá? Mas ele pode, eu preciso entender esse paciente, eu preciso tirar os principais alimentos pró-inflamatórios para depois tentar entender se realmente é esse alimento que acaba piorando. Porque o leite, o maior problema do leite não é a lactose. Não, na realidade tem pessoas intolerantes à lactose. Ou, mas às vezes, poucas pessoas. Ou às vezes muitas pessoas tratam intolerância à lactose, mas na realidade ele tem uma desbiose intestinal, por exemplo. Então, o problema do leite principal é a caseína. A caseína é uma das proteínas do leite, que a molécula é muito grande. E ela não é absorvida no intestino. E aí você muda toda a permeabilidade do intestino, onde você dificulta, onde você favorece o crescimento de bactérias que não são dali. E elas vão cair na correção. Principalmente se você bebe pouca água. Tá. Tem que fazer o cálculo. Se de algum lugar você tira água para viver. Se não é, às vezes, da água, é do intestino. Aí fica vivendo de água de cocô, vamos dizer assim. Bebe água. Então, assim, o ortopedista hoje do futuro, se ele puxando de novo em relação à medicina do futuro, ele que não se atentar a isso, não ter uma máquina de ultrassom dentro do seu consultório, ferramentas para tratar o paciente de forma conservadora, realmente você vai ficar... Não é só... Todos têm a sua subespecialidade. Mas, principalmente numa cidade do interior, onde você não consegue só fazer aquela subespecialidade sua. Né? Então, eu queria estar só operando o joelho, mas, assim, eu tenho vários outros tipos de paciente que, às vezes, merecem muito mais atenção que isso. Né? Então, você não consegue. E eu vejo que só a tecnologia não é o futuro, ela tem que agregar a gente. Né? Então, eu acho que o maior exemplo, muitos médicos vão entender o que eu vou falar. Na realidade, isso nem sou eu que estou falando. Eu escutei de uma médica intensivista que na época cuidou do meu pai, que ele ficou internado na UTI. E ela falou: olha, Alexandre, todo mundo batendo cabeça, porque pede ressonância, não entende, pede tomografia, não entende, não sabe o que é. Uma doença nova, a gente não sabe os mecanismos de ação. E aí você tem que resgatar a medicina básica, a semiologia, que nós chamamos, que é a investigação, é a medicina baseada em evidência. É você e o paciente. O que realmente você está vendo? Qual é a sua percepção como médico? Não existe. Tudo foi off-label. Não, mas não tem nada comprovado cientificamente. Mas lógico que não tem, a doença é agora. Tudo novo, né? Você entendeu? Então, resgatar ficar do lado do leito do paciente, auscultar o paciente, não é ver um raio-x. Então você olha um raio-x, às vezes todo destruído, mas ausculta, está melhorando, você vai se basear, melhora como? Se a imagem radiográfica demora. Pela ausculta. Então, assim, e hoje eu vejo muito problema na formação médica também. Então, a base é esse resgate do ser humano, da humanização da medicina. O Covid ele veio de novo para colocar a gente de novo vamos dizer assim, na idade da pedra, né? Não, peraí, não é assim, meu. Você pode ter a máquina que você quiser, mas tem que saber examinar. Então, eu acho que tem que juntar. Eu acho que as coisas têm que ser juntas. E eu acho que o crescimento da medicina, não só na área da medicina, tudo vai... esses dias eu vi um físico falando que nós vamos agora crescer num ritmo da física quântica, né? Então, ele fala, nos próximos 10 anos nós vamos ver pessoas voltar a andar, entendeu? Então, é a célula, mas a tecnologia ela pode melhorar muito essa célula às vezes. Então, existem lasers, existem luzes
que ajudam a ativar, a melhorar a potência celular. Então, assim, você tem que usar a tecnologia para isso, entendeu? Mas substituir, acho que não substituir. A gente é muito complexo, né? Sim. É um sistema extremamente perfeito e complexo ao mesmo tempo. A gente vai viver e não vai desvendar tudo isso daí. Né? É isso. Verdade. Doutor, qual foi a maior lição de vida que a medicina já te propiciou? Pergunta difícil, né? Lição de vida. Assim, é realmente você ter ela como a família, lógico, isso daí é o alicerce, né? Mas o médico, ele tem que se dedicar, ele tem que realmente viver aquilo. Então, a maior lição de vida que eu tenho da medicina é saber que por mais que a gente estude, por mais que nós dedicamos, sempre tem algo para melhorar, assim, sempre o inconformismo, eu acho. A medicina, ela me trouxe, o que eu mais gosto em mim é o inconformismo. Não ser conformado com tudo. O aprendizado constante, né? Sim, não querer ir contra a morte, né? Mas o meu objetivo como médico é transformar a qualidade de vida do paciente, ter a melhor qualidade de vida do paciente, independente dele viver 1 ano ou 10 anos. Eu acho que a lição de vida que eu tenho da medicina é você, ao mesmo tempo, você tem que ter a sabedoria que ao mesmo tempo você tem o poder na mão, mas você não tem um controle, muitas vezes. Então, você tem que ter essa humildade e saber que, independente, às vezes, do que você faça de melhor, nunca vai, às vezes, não é o suficiente. Então, a medicina, você tem que ser humano, né? Não tem jeito. Eu acredito que, lógico, é o nosso modo de sobrevivência. Então, o médico hoje, no dia de hoje, a gente tem que ter o lado comercial, tem que ter o lado empresário, né? Porque não só a sua família, mas outras pessoas, às vezes, dependem de você, dependendo. A maioria dos médicos são autônomos. Então, você tem que ter essa visão também. Mas, se você perder o lado humano, eu acredito que é o que deixa sustentável o teu consultório é resultado, né? Sim. Resultado. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas tem que tentar fazer a melhor, a maioria aí, pelo menos, né? E no dia 21 de outubro a gente vai estar lá junto, comemorando. Legal. Aplaudindo. Vai ser ótimo. Vocês lá com bastante felicidade nesse network todo. E me fala um pouquinho a sua expectativa do prêmio. Acho que vai ser, pelo menos para mim, eu tô bastante, vamos dizer assim, ansioso. Eu acredito que vai ser uma noite maravilhosa, como sempre todas que eu participei, né? Como já participei, principalmente como diretor da Unimed, né? A Unimed sempre acaba participando e sempre foi uma noite muito agradável, muito gostosa. Eu acredito que celebração, né? Celebração, né? Dia de festa, vamos festejar, né? Muito bom. Isso aí, então nos vemos dia 21, né? Isso aí. Com certeza. E vocês que nos assistem, óbvio que eu vou fazer aquele pedido básico de sempre. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e fica ligadinho no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.